Caros alunos, demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Mais um encontro aqui, mais um vídeo do professor Nilson Luiz para você, tá certo? Hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar da prevenção quanto à formação de gelo em aeronaves. Não, você não está confundindo. Você não está enganado. Não, o vídeo não está repetido, né? O que está acontecendo é o seguinte, anteriormente eu fiz um vídeo falando dos efeitos da formação de gelo em aeronaves. Foi uma demanda enviada pela nossa amiga Márcia, lá de São Paulo, tá certo? Hoje é uma extensão, né, desse vídeo dedicado a Márcia e a todos vocês, né? Hoje nós não vamos falar efetivamente dos efeitos da formação de gelo. Nós vamos falar dos métodos de prevenção quanto a essas formações. Tá claro? Nesse nosso encontro de hoje, como já estava adiantando, né, em extensão à solicitação à nossa amiga Márcia, nós vamos tratar de quê? Especificamente dos métodos. O que pode ser feito, né, para a formação de gelo em aeronaves não impactar na segurança de voo. Mas, como é de praxe, antes de efetivamente falar do assunto de hoje, o que eu vou pedir a você? Eu vou pedir a você que você se inscreva no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso? Vai lá e dá o seu like, isso é importante para a gente poder continuar trazer para cada um de vocês esse material de qualidade, né, que aborda a formação do aeronauta brasileiro dentro do escopo da segurança da atividade aérea. Então, não esqueça de se inscrever. Vai lá e se inscreve, dá um joinha lá no canal do professor Nilson Luiz, tá claro? Então, efetivamente, tratando do assunto com o qual nós viemos aqui conversar, né, eu digo para você que, de uma maneira geral, há dois métodos de prevenção quanto à formação de gelo em aeronaves, tá claro? Dois métodos. Há o método do degelo e ao método do antigelo. Se você é uma pessoa observadora, gosta de prestar atenção no posicionamento das palavras, você já deve ter percebido a diferença desses dois métodos, tá certo? Vamos em frente. O sistema de degelo é aquele onde, após uma determinada formação de gelo ter se concretizado, um revestimento elástico, na maior parte das vezes confeccionado em borracha, ele é o quê? Inflado. Uma vez que ele infla, ele quebra o gelo, uma vez formado ali, né? E o gelo quebrado, o próprio deslocamento do avião, faz com que os resíduos do gelo sejam eliminados, né? Você deve estar se lembrando aí, né, daquela superfície preta, que é muito comum você encontrar em bordo de ataque de asas, bordo de ataque de estabilizadores, horizontal e vertical, não é isso? Exatamente. Ali aquela borracha conhecida por boot, né? Boot de bota mesmo, de inglês, né? Aquela borracha conhecida por boot, e normalmente ela é inflada com ar que é sangrado lá no motor do avião, né? Então existe uma sangria que direciona ar para aquela borracha, ela infla, inflando, ela quebra o gelo ali formado, né? E esse direcionamento de ar do motor para o boot, né, para a superfície elástica, ele pode acontecer tanto por acionamento da tripulação, tanto pela lógica do sistema da aeronave. Tá claro? Em função das características operacionais das aeronaves turbo-hélice, quais características operacionais que eu me refiro aqui? Velocidade, altitude alcançada, né? Regime de subida, de descida, enfim. As características operacionais de performance, de uma maneira geral, das aeronaves turbo-hélice, eu tenho a dizer para você que o sistema de degelo predomina, sendo um método de prevenção contra a formação de gelo em aeronaves desse pacote aí, turbo-hélice. Tá claro? Então, quando a gente trata de aeronaves turbo-hélice, em se tratando de prevenção quanto à formação de gelo, nós estamos falando efetivamente do sistema de
gelo. Tá claro, meus amigos? Tá claro? Muito bacana. Prosseguindo. Se você tem o sistema de degelo, como seria o sistema de antigelo? Olha a palavra anti, né? Já no sistema de antigelo, ele atua antes da concretização da formação de gelo. Como é que ele faz? Qual é o trabalho dele, né? Ele trabalha aquecendo as superfícies que estão propensas a receber informação de gelo, né? Como é que funciona esse aquecimento? Esse aquecimento pode ser de origem elétrica ou ainda também através de fluxo de ar sangrado lá do motor do avião também, não é isso? E nesse caso, né, você lembrando lá do bordo de ataque das aeronaves, você deve estar lembrando daquelas aeronaves que tem um bordo de ataque sem pintura. Já viram, né? O bordo de ataque da cor do metal, né? É bonito, tem um polimento lá, né? Fica muito bonito, né? Então, mas por que não é pintado, Nilson? Não é pintado porque o ar que passa ali é muito quente, né? E como o sistema antigelo ele funciona antes da formação de gelo, ele fica ligado por um bom tempo, não é isso? Então, se aquela superfície de bordo de ataque tivesse recebido, né, a pintura convencional, o que ia acontecer? Essa pintura ia se degradar, né? E aos poucos ia deixar o quê? O material metálico exposto às intempéries e, sobretudo, o quê? A corrosão, né? Corrosão é um assunto que tem muito a se falar, né? Me deu até vontade de falar sobre corrosão com vocês, mas será em um outro encontro, né? A corrosão é um conteúdo extenso pra caramba, né? Muita coisa para falar de corrosão, né? Mas naqueles aviões que você está lembrado aí que o bordo de ataque não é pintado, né? Na verdade, ele não é pintado porque ele recebe um outro tipo de proteção, chamado de quê? De tratamento de superfície. Pô, mas o que é isso, Deus? Tratamento de superfície também é um conjunto grande de processos que também não vai dar para falar aqui agora. Eu me comprometo a voltar ao assunto, tá certo? E dentro desses tipos de tratamento de superfície, nós temos lá a anodização. A anodização é um dos tipos de tratamento de superfície que ele é destinado especificamente para tratar ligas de alumínio, que é o que acontece lá no bordo de ataque da asa que você vê sem pintura. Você vê sem pintura, mas não quer dizer que não está protegido, tá? Ele recebeu anodização. A gente costuma dizer que é uma chapa o quê? Anodizada. Tá claro? Chapa anodizada é a chapa que recebe anodização. Beleza? Então, assim como o sistema de degelo predomina nas aeronaves turbohélice, em função das características que a gente já citou aqui, né? Velocidade, altitude avançada, enfim, né? O sistema de antigelo, ele predomina em aeronaves que voam mais alto, né? Sobretudo o quê? Aeronaves que são motorizadas com motores a reação, os jatos, né? Os jatos normalmente voam muito mais alto e muito mais rápido. E por isso, né, um sistema lá de degelo com boot que inflaria não é adequado, né? Talvez não fosse resistente o suficiente para aguentar o deslocamento de ar, né, de ataque ali no bordo de ataque. Então, criou-se aí o sistema de antigelo. Então, da mesma maneira que o sistema de degelo ele é predominante nas aeronaves turbohélice, o sistema de antigelo é predominante nas aeronaves de motor a reação. Tá claro, meu amigo? Tudo bem? Agora eu queria abrir um parêntese com você aqui, né? Eu queria falar daqueles aviões pequenos, né? Que predominam aí na aviação de instrução, sobretudo, e na pequena aviação 91 também, né? As aeronaves de motor a combustão, com 4 e 6 cilindros, não é isso? Movidos a gasolina, né? Sobretudo aos aviões que têm motores carburados, que têm carburador, não é isso? O que eu tenho para dizer para você sobre o carburador? Tem a ver com formação de gelo, né? Que é o nosso assunto de hoje. Em pequenos aviões, né? Em determinadas circunstâncias, né? Há o risco da cristalização do combustível no interior do carburador. Esse fenômeno é crítico e pode gerar
a falha de funcionamento do motor. Você imagina o combustível chegando no carburador e congelando lá dentro, né? Como que eu vou ter o motor funcionando? O combustível não vai chegar, né? Lá na câmara de combustão, vapor de combustível mais ar, não vai chegar na câmara de combustão e você vai ter uma falha de motor em voo e provavelmente você vai estar envolvido em uma ocorrência aeronáutica. Não é isso? Então, para isso, né, existe também um método lá de prevenção. No caso desses aviões pequenos, na maior parte das vezes, há uma aleta que a gente aciona de dentro da cabine, né? E essa aleta faz um desvio e pega um pouquinho de quem? Do ar quente lá do escapamento do avião e direciona esse ar quente exatamente para a entrada do carburador. Aquecendo o ar que vai ser introduzido no carburador, eu praticamente extingo a possibilidade do combustível lá dentro congelar. Por que o combustível congela, né? Isso tem a ver com a temperatura? É claro que pode ter a ver com a temperatura, mas é importante, eu tenho às vezes converso com pilotos, com mecânicos experientes, que não tem isso muito explicado em mente, né? Olha só, meu amigo, para haver congelamento do combustível no carburador, não precisamos estar voando num dia frio. Por que isso, né? Porque quando o combustível ele entra no venturi do carburador, ele sofre uma diminuição violenta na sua temperatura. Já houve o caso de combustível diminuir de temperatura em 20 graus. Você imagine, a temperatura do combustível diminuir em 20 graus. É muita coisa, né? Então, se você tiver essa diminuição de temperatura drástica e ela conseguir trazer a temperatura para abaixo, né, do ponto de congelamento do combustível, e ainda você tiver condição de umidade no ar suficiente e uma determinada velocidade da aeronave, você vai estar enquadrado nas condições de formação de gelo no carburador. Não é isso? Por si só, o carburador já promove uma diminuição da temperatura do combustível que entra lá. Se você tiver a oportunidade de ver aí funcionar um motor de Fusca, de Brasília, de Kombi, né, onde você vê nitidamente ali à sua frente o carburador, se o carro estiver reguladinho, direitinho, você vai ver lá o carburador, a gente diz que está suado, né? Ele fica molhado por fora. Por que será? Porque o combustível, ao entrar ali, ele sofre, como disse aqui para vocês, ele sofre uma diminuição drástica de temperatura. E o carburador fica literalmente molhado mesmo, fica suado, né? Fica cheio de bolhas de vapor, né? Da água ali por fora do carburador. Você pode observar isso nitidamente no Fusca, né? No motor desse de Fusca, aí, Brasília e Kombi. Tá claro? O motor funcionando, você observa lá, você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. Tá certo? Então, o que é importante dizer para você, né? A formação de gelo no carburador, ela pode acontecer mesmo em dias quentes. Lembre-se, o combustível tem a sua temperatura diminuída de maneira drástica quando ele entra no venturi do carburador. E aí, às vezes, a tripulação se enrola, não usa o aquecimento do carburador, quando usa de maneira tardia, né? Aí, às vezes, aciona, o motor já está falhando, aí aciona. Aí, até aquele ar quente chegar lá e derreter o gelo que está lá no carburador, isso vai acontecer. Mas pode ser que, em função da tua altitude e tua condição de velocidade, você não tenha tempo para fazer esse motor voltar a funcionar. E você pode estar se envolvendo em uma ocorrência aeronáutica. Não é isso? Então, muito cuidado com isso. Isso tem que ser debatido nos briefings, né? O instrutor tem que ser muito claro com o aluno quanto à utilização do sistema de aquecimento do carburador, né? Na aviação de instrução, sobretudo, isso é de extrema importância. Infelizmente, eu já atendi alguns acidentes, né? Poxa, falha de motor em voo. Tudo bem, falha de motor em voo, a gente vai lá, faz a ação inicial, recolhe o motor, leva para análise, e aí o motor funciona, não tem problema nenhum. Enfim, tinha combustível. Aí a gente vai analisar, vai aprofundar a investigação e vai entender, né, que tinha todo um panorama para a formação de gelo, né? Aí o colega até, pô, mas eu acionei o sistema. Mas você acionou quando? Eu acionei depois que o motor começou a falhar. Talvez, se você deixar para acionar o sistema depois que o motor já estiver falhando, talvez você não tenha tempo para descongelar o gelo que formou dentro do carburador. Tá certo, meu amigo? Abre o olho com isso aí, né? Não dê chance. Vamos destacar isso nos briefings. Instrutores, vamos destacar isso nos briefings. Alunos, vamos manter
as consciências situacionais altas. Não vamos nos envolver com ocorrências aeronáuticas de graça, por uma coisa que a gente já sabe como é que funciona. Tá claro? Então, aonde mais pode ter, né, formação de gelo na aeronave, né? Pode ter formação de gelo no pitot, você tem lá um sistema de antigelo. Você pode ter uma formação de gelo aonde ainda? Você pode travar superfície de controle, pode ser menos provável, mas acontece, tá? E aonde também, que é muito provável, nos para-brisas de aeronaves, né? A grande parte dos para-brisas de aeronaves que voam alto, elas têm um sistema de antigelo, porque se formar gelo ali, como é que vai ser? Às vezes não funciona mais o limpador de para-brisa, daqui a pouco já está até impactando na visão da tripulação. Tá claro? Tá certo, meus amigos? Então, falamos de quê nesse encontro de hoje? Falamos dos 2 métodos de prevenção quanto à formação de gelo em aeronaves, não é isso? Uma vez que a formação de gelo ela é factual, nós temos que aprender a lidar com ela, como tratar esse tipo de perigo, né? Dentro aí da nossa atividade aérea, não é isso? Nós falamos que há 2 sistemas, o sistema de degelo, que ele infla uma borracha, o boot, e quebra o gelo ali já formado, e falamos do sistema de antigelo, que é aquele que aquece a superfície antes do gelo se formar. Falamos também que o sistema de degelo predomina nas aeronaves turbohélice e falamos que o sistema de antigelo é predominante nas aeronaves de motor a reação. E ainda falamos daquele parênteses da possibilidade de congelamento do combustível no interior do carburador em aeronaves de motor a combustão. Acredito que tenha sido proveitoso para você esse vídeo, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal do Professor Nilson Luiz no YouTube. Quebra o galho do Professor Nilson Luiz e faça a sua inscrição. Deixe seu like lá no canal do Professor Nilson Luiz no YouTube. Onde mais você pode fazer contato com o Professor Nilson Luiz, né? O Professor Nilson Luiz está presente no Facebook, no LinkedIn, né? No Getter, no Twitter e no Instagram. Mande para a gente alguma demanda, faça uma crítica, faça uma sugestão, né? Dê o seu posicionamento de como você está recebendo o trabalho da gente aqui, tá certo? Bons estudos a cada um de vocês. Fiquem com Deus e continuem contando comigo. Grande abraço. Até logo.